Passar. Diz-se que muitas coisas passam. O sono passa, os bocejos passavam e o tempo também passa. Na estratégia em grande escala, quando o inimigo está agitado e demonstra uma inclinação a se apressar, não se preocupe. Deixe evidente sua calma completa. O inimigo se surpreenderá com ela e relaxará. Quando perceber que o espírito feroz dele também passou, aniquile-o atacando violentamente com o espírito do nada. No combate individual, você pode vencer relaxando o corpo e o espírito para, em seguida, aproveitar-se do momento em que o inimigo relaxar também e atacá-lo com força e rapidez, surpreendendo-o. O que se chama de deixar embriagado é uma técnica parecida. É a capacidade de instilar no inimigo um espírito entediado, descuidado ou fraco. Estude bem este aspecto. Provocar a perda de equilíbrio. São muitos os fatores capazes de provocar uma perda de equilíbrio. Um deles é o perigo, outro é o esforço exagerado, e outro mais é a surpresa. Estude bem isso. Na estratégia em grande escala, é importante provocar a perda de equilíbrio. Ataque sem aviso num ponto em que o inimigo não espera, e, enquanto o espírito dele ainda estiver desprevenido, dê seguimento ao ataque, assumindo o controle e derrotando-o. Ou, no combate individual, comece dando a impressão de ser lento e, em seguida, desfira um ataque fulminante. Sem lhe dar espaço para respirar e para se recuperar da flutuação do espírito, aproveite a oportunidade e aniquile-o. Aprenda a sentir essas flutuações. Amedrontar. O medo se manifesta com frequência, e é decorrente do inesperado. Na estratégia em grande escala, é possível amedrontar o inimigo não apenas com o que se põe diante dos olhos dele, mas também com os gritos, com técnicas que fazem uma força pequena parecer enorme, ou com a ameaça de um flanqueamento sem aviso. Tudo isso amedronta. Você poderá, então, vencer aproveitando-se do ritmo, amedrontando o inimigo. No combate individual, também, as vantagens da surpresa devem ser aproveitadas. Amedronte o adversário com seu corpo, com sua espada longa ou com sua voz, para derrotá-lo. Estude bem isto. Absorver-se. Num combate próximo, em que você e o inimigo lutam cara a cara, e no qual você percebe a impossibilidade de avançar, absorva-se no inimigo e torne-se indistinto dele. Aplicando a técnica adequada, você não terá dificuldades para vencer a partir dessa situação. Nas batalhas que abarcam um grande número de pessoas e também em combates mais restritos, quem sabe como absorver-se no inimigo geralmente consegue uma vantagem decisiva. O afastamento apenas faria diminuírem as possibilidades de vitória. Estude bem isto. Atacar os cantos. É difícil movimentar objetos pesados empurrando-os frontalmente, e portanto você deve atacar os cantos. Na estratégia em grande escala, é vantajoso atacar as extremidades das forças inimigas. Se as extremidades, os flancos, forem derrotados, o espírito das forças inimigas será derrotado também. Mas para isso você precisa dar seguimento ao ataque quando os flancos cederem. No combate individual, é fácil vencer quando o inimigo desaba. Isso acontece quando você ataca os cantos do corpo dele, e assim o enfraquece. É importante saber como fazer isso, e portanto você deve estudar muito bem este aspecto. Lançar confusão. Isto significa que você deve fazer o inimigo perder a firmeza. Na estratégia em grande escala, podemos usar nossas tropas para confundir o inimigo no campo. Observando o espírito do inimigo, podemos fazê-lo pensar: aqui, ali, assim, assado, depressa, devagar. A vitória torna-se líquida e certa quando o inimigo se vê como presa de um ritmo que confunda o seu espírito. No combate individual, podemos confundir o inimigo atacando com técnicas variadas sempre que surgir uma oportunidade. Finja um golpe ou uma arremetida, ou estocada, ou faça ao inimigo supor que você vai entrar em sua guarda. Depois que ele se confundir, você poderá vencer sem problemas. Esta é a essência do combate. Estude-a a fundo. Os 3 gritos. Os 3 gritos estão divididos assim: antes, durante e depois. Grite de acordo com a situação. A voz é parte da vida. Gritamos contra incêndios, contra os ventos e contra as ondas. A voz revela a energia.
Na estratégia em grande escala, no início da batalha, gritamos o mais alto possível. Durante a luta, a voz tem um timbre mais baixo. Durante o ataque, outra vez forte. São estes os 3 gritos. No combate individual, fingimos um golpe e gritamos "ei!" ao mesmo tempo para perturbar o inimigo. Acompanhando o grito e a perturbação do inimigo, damos início ao golpe da espada longa. Gritamos também depois de termos golpeado o inimigo, já agora para anunciar a vitória. Chama-se a isto Sengoku e voz de antes e depois. Nunca gritamos simultaneamente com os floreios da espada longa. Gritamos durante a luta para entrar no ritmo. Estude profundamente este detalhe. Misturar-se nas batalhas em que exércitos se defrontam. Ataque o inimigo nos pontos mais fortes dele. Ao perceber que ele recua derrotado, separe suas forças e ataque outro ponto forte na periferia das forças inimigas. O espírito deste tipo de ataque é como um caminho tortuoso de montanha. Este método de luta é utilíssimo, também, para um homem que enfrente sozinho vários inimigos. Agrida-os num setor, ou faça-os recuar, e em seguida capte o ritmo, atacando outros pontos fortes à direita e à esquerda, como se percorresse um caminho tortuoso de montanha, sopesando a disposição dos inimigos. Depois que souber por certo o nível deles, ataque com toda a força, sem nenhum sinal de espírito de retirada. Também no combate individual, utilize este espírito para confrontar-se com os pontos fortes do inimigo. O significado de misturar-se é o do espírito de avançar e ficar em meio ao inimigo, sem recuar um passo sequer. É preciso que você compreenda isto. Esmagar. Esmagar o inimigo é destruí-lo sabendo de suas fraquezas. Na estratégia em grande escala, quando percebemos que o inimigo tem poucos homens, ou que conta com muitos homens, porém com espírito fraco e desorganizado, partimos para esmagá-lo decisivamente. Se o esmagarmos com fraqueza, ele poderá se recuperar. Você precisa entender o espírito do esmagamento, que é como um aperto de mão. No combate individual, se o inimigo for menos habilidoso do que nós, se seu ritmo for desordenado, ou se tiver recorrido a atitudes de evasão ou retirada, devemos esmagá-lo de imediato, sem respeito por sua presença e sem lhe conceder espaço para respirar. É imprescindível esmagá-lo de uma vez por todas. O fundamental é não permitir que ele recupere posições, por ínfimas que sejam. Estude muito bem este detalhe. A passagem de montanha a mar. O espírito de montanha a mar significa que é um erro repetir a mesma coisa várias vezes ao enfrentar o inimigo. Talvez não haja alternativa quanto à repetição da mesma técnica uma ou duas vezes, mas empregá-la uma terceira vez seria um grande equívoco. Se você fizer um ataque e fracassar, serão poucas as chances de sucesso com a repetição do mesmo enfoque. Se você empregar uma técnica já utilizada antes sem resultado e tornar a não conseguir nada, não haverá alternativa além de mudar o método de ataque. Se o inimigo estiver pensando em montanhas, ataque como um mar. Se ele estiver pensando no mar, ataque como as montanhas. Estude isto. Estude muito bem. Penetrar as profundezas. Quando estamos nos defrontando com o inimigo, mesmo que saibamos da possibilidade de vitória na superfície com recurso ao caminho, se o espírito dele não for aniquilado, ele poderá ser batido superficialmente e ainda assim continuar incólume por dentro. Com este princípio de penetrar as profundezas, podemos destruir o espírito do inimigo profundamente, desmoralizando pela transformação rápida do nosso espírito. Isso acontece com frequência. Depois que tivermos esmagado o inimigo até as profundezas do seu espírito, não haverá necessidade de permanecermos com o espírito excitado. Mas excluindo-se este caso, em todas as demais circunstâncias não devemos permitir que nosso espírito se dilua. Se o inimigo permanecer com o espírito vivo, porém, será muito difícil derrotá-lo. É preciso que você treine para penetrar tão fundo quanto possível, tanto na estratégia em grande escala quanto no combate individual. Renovar. Renovar diz respeito a momentos em que estamos enfrentando um inimigo e surge um espírito de impasse, sem solução possível. Temos que abandonar nossos esforços, pensar na situação com novo espírito e depois vencer com novo ritmo.
Para renovar nosso espírito quando enfrentamos um impasse, não podemos alterar nossas circunstâncias, mas precisamos adquirir outro espírito e vencer utilizando uma técnica diferente. É preciso pensar, ainda, de que maneira essa renovação se aplica à estratégia em grande escala. Estude bem. Cabeça de rato, pescoço de boi. Cabeça de rato, pescoço de boi significa que, quando estamos enfrentando um inimigo e ambos estamos preocupados com pequenos detalhes, com o espírito emaranhado, não temos alternativa senão pensar no caminho da estratégia como sendo tanto a cabeça do rato quanto o pescoço do boi. Sempre que ficamos presos a pequenos detalhes, temos que passar subitamente a um espírito mais amplo. Esta é uma das essências da estratégia. É preciso que o guerreiro pense dentro desse espírito também em sua vida cotidiana. Não se afaste dele nem na batalha, nem no combate individual. O comandante conhece os soldados. O comandante conhece os soldados é uma técnica que se aplica a todos os aspectos do meu caminho da estratégia. Usando a sabedoria da estratégia, pense no inimigo como se fosse seus próprios soldados. Pensando nele dessa forma, você saberá levá-lo para onde quiser e persegui-lo até o fim. Você se torna o general e o inimigo se transforma nos seus soldados. Domine esta técnica sem vacilar. Soltar a espada. São vários os tipos de espírito que se encaixam na categoria de soltar a espada. Há também o espírito de vencer sem a espada. Ou o espírito de se contar como uma espada longa e não vencer. Mas esses métodos não podem ser explicados por escrito. Treine muito. O corpo da pedra. Depois de dominar o caminho da estratégia, você estará em condições de transformar seu corpo de um momento para outro em pedra, e nem 10.000 coisas serão capazes de tocá-lo. Este é o corpo da pedra. Tradição oral. Ninguém o empurrará. O que está escrito acima é o que percorre sempre meus pensamentos a respeito da escola Ishii de esgrima, anotado conforme surgiu na consciência. Esta é a primeira vez que escrevo a respeito da minha técnica, e a organização do assunto não está muito boa. É difícil exprimir estes ensinamentos com clareza. Este livro é um guia espiritual para o homem que deseja dominar o caminho. Meu coração se inclinou para o caminho da estratégia desde a juventude. Devotei minha vida ao treinamento da mão, à educação do corpo e à obtenção das muitas atitudes espirituais da esgrima. Se observarmos homens de outras escolas discutindo teoria e se concentrando nas técnicas das mãos, mesmo que pareçam sábios a nossos ouvidos, falta-lhes por inteiro o espírito de verdade. É evidente que os homens que com eles estudam pensam estar treinando o corpo e o espírito, mas há um obstáculo ao verdadeiro caminho e suas influências maléficas permanecem para sempre. É por isso que o verdadeiro caminho da estratégia está se tornando decadente e desaparecendo. O verdadeiro caminho da estratégia é o ofício de derrotar o inimigo na luta, e nada mais do que isso. Estudando, aprendendo, dominando e obedecendo a sabedoria da minha estratégia, você não precisará nunca ter dúvidas da vitória. O segundo ano de Shou, o quinto mês, o 12º dia, 1645. Teru Magonojo. Shinmei Musashi.